cristão pode viver no mundo de hoje sem abrir mão do que acredita? O que nós devemos estar fazendo e até deixando de fazer para que o reino de Jesus nessa terra esteja crescendo? E para responder isso, a gente vai estar conversando com a Marcela Brito Takehara. Ela é esposa, mãe e atua nas redes sociais, trazendo perspectivas cristãs para temas atuais. E nessa conversa maravilhosa, a Marcela vai conversar com a gente sobre como desenvolver uma visão de mundo cristã neste século que nós vivemos e o que isso pode causar de impacto na nossa cultura. Eu tenho certeza que você vai amar, então pega o seu café ou um chá e vem com a gente aproveitar. Marcela, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Marcela, o seu perfil é uma grande bênção. Como eu estava te falando, tem me abençoado bastante e tanto conteúdo atual que a gente precisa, como cristãos, está tendo uma noção bíblica, né, sobre cada uma desses aspectos. Mas eu já estou indo na frente de mim mesma. Antes da gente já entrar no assunto, você pode compartilhar um pouquinho sobre quem você é, o que você faz, para a gente te conhecer um pouquinho melhor? Eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais tem mais ou menos uns 5 anos. E no início, eu até estava comentando com você, né, que eu produzia conteúdo sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, que é um assunto que parece que não tem nada a ver com o que eu produzo hoje, né? Mas eu adentrei nesses assuntos por conta da faculdade que eu fazia, né, que era de design de moda. E depois, justamente por conta dessa faculdade, que eu fui percebendo algumas incongruências. Então, por exemplo, eu fui percebendo que em um módulo eu aprendia sobre modelagem de roupa, né? Modelagem sobre peça de roupa feminina. E aí, em outro módulo, eu aprendia que existia a tal da moda sem gênero. Então, eu fui vendo que algumas coisas estavam muito esquisitas. E aí, logo em seguida, né, eu já estava há um tempo aí nas redes sociais, produzindo conteúdo sobre isso, e aí eu fui percebendo que pelo fato de eu produzir conteúdo sobre meio ambiente, e a minha visão era completamente conservadora, e sem entender nada sobre política, não entendia, eu era uma pessoa completamente apolítica. Meu marido sempre forçava um pouco assim, você tem que ler isso, tem que ler aquilo, mas eu nunca gostei desse assunto. Quem diria, Marcela, você dizendo um negócio desse? Quem diria, mas eu nunca gostei. Tanto que o primeiro livro que eu fui ler sobre política foi A Revolução dos Bichos, por muita insistência do meu marido. E aí eu tinha, apesar de não entender sobre política, a minha visão sobre sustentabilidade, meio ambiente, ela era uma visão muito mais conservadora. Ela era uma visão muito mais pautada nos princípios cristãos, de que nós somos mordomos, né, dessa terra, né, mordomos de Deus. Então, estava muito mais voltada para essa área. E aí eu fui vendo que eu comecei a atrair uma militância. As pessoas achavam que eu era de esquerda, as pessoas achavam que eu deveria, por falar sobre meio ambiente, ser obrigatoriamente feminista. E aí, logo em seguida, veio o período eleitoral de 2018. E aí eu comecei a me interessar realmente, porque eu comecei a ser jogada na esquerda. Então, eu comecei a tentar entender aonde era que eu estava me enfiando, né? E aí eu fui percebendo várias coisas ao mesmo tempo, Rebeca. Foi assim, um turbilhão mesmo na minha vida, porque ao mesmo tempo eu comecei a estudar um pouco e comecei a entender o que eram os espectros, né? Direita, esquerda. E comecei também a conhecer a fé reformada, ao mesmo tempo. Então foi um turbilhão na minha vida, porque a fé que eu acreditava que eu tinha, eu fui percebendo que ela era muito rasa, ela não permeava todas as áreas da minha vida. Então eu comecei a querer estudar mais sobre fé reformada, comecei a querer conhecer mais. E também, ao mesmo tempo, comecei a estudar mais política. E na medida que eu fui estudando, eu fiquei assim, peraí, não é só eu que não sei dessas coisas? Tem um monte de gente que não sabe dessas coisas, então eu quero falar dessas coisas para as pessoas. E aí eu já estava nas redes sociais mesmo, né? Então eu falei, bom, vou começar a falar. Claro que na época eu era um perfil bem pequenininho, eu tinha ali 5 mil seguidores no Instagram, enquanto eu falava sobre o meio ambiente, né? Mas aí eu aproveitei esses 5 mil e falei, agora a gente vai começar a falar sobre política e enxergar o meio ambiente numa visão conservadora, cristã mesmo, vou deixar isso aberto para todo mundo, e foi assim que eu comecei fazendo. E falando um pouquinho
Marcela, de específico de um post recente que você fez mostrando sobre o papel do cristão na cultura, na esfera pública. Eu achei muito interessante que você falou que um dos pecados que cristãos estão sendo culpados hoje em si é a questão da omissão. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre o que é isso, o que isso significa? Então, Rebeca, eu entendo assim, até como você mesmo falou, né, que cristãos fortes vão se levantando. A visão que eu tenho hoje é que, ao longo de toda a história, né, nesse tempo que eu comecei a estudar um pouco mais da história, né, me dediquei um pouco mais a entender diversos aspectos. E quando eu olho para a história mundial, assim, desde sempre, eu vejo que ao longo da história, muitas vezes a fé cristã foi sendo deturpada em alguns aspectos e que Deus sempre levantou homens fortes, levantou pessoas para trazer a gente de volta, né? A gente, eu quero dizer, a igreja, de volta para a palavra de Deus. A gente vê isso claramente com a reforma protestante, por exemplo. Só que, ao que me parece, hoje a gente está novamente precisando disso, desse levante dos cristãos. Existe uma confusão muito grande na cabeça de muitos cristãos hoje em dia, que é confundir o espírito manso, que a Bíblia nos diz para ter, com um espírito de covardia e omissão. Uhum. Então, muitos cristãos não se posicionam diante do que é errado. Eles preferem, vamos manter uma conversa que é amigável, né? Tudo pode, né? Não julgueis, né? A gente tem muito isso, não julgueis. Eu brinco que é o cristão não julgueis, né? Que ele rasgou a Bíblia inteira e só tem esse versículo na Bíblia dele. E o versículo Então, fora de contexto. fora de contexto, exatamente. Então, o que acontece? A gente tem vários problemas que são decorrentes desse não julgueis, né? Desse cristianismo relativista. Então, os líderes não instruem os cristãos nas igrejas sobre temas que são importantíssimos para a vida em sociedade, como, por exemplo, esses temas que eu abordo, né? Você também fala bastante no seu canal, que são modéstia, né? Tema sobre a modéstia, sobre submissão bíblica, né? Submissão da mulher ao marido, sobre feminismo, racismo, progressismo, LGBT, né? A gente vê, por exemplo, alguns pastores falando sobre atualizar a Bíblia para que determinados grupos não se sintam ofendidos. Então, assim, eu fico pensando onde João Batista caberia aí, né, nesse cristianismo hoje, que virou lá para quem estava fazendo coisa errada e falou: raça de víboras, se arrependam, né? Claro que eu não estou falando para a gente sair por aí chamando todo mundo de raça de víboras, né? Mas a questão é que a gente precisa olhar para o pecado e chamar ele do que ele é. Né? E aí também tem um outro problema, né? Que foi exatamente o que eu comentei lá no post que você está se referindo. Omissão, ela tem dois aspectos. Um, que é o aspecto em que a gente não trabalha para o reino de Deus, porque a gente pensa que o cristão não deve se misturar com as coisas do mundo, né? E Martinho Lutero, Calvino e os demais reformadores combateram isso. E eles disseram que tudo aquilo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Todos os trabalhos, eles devem ser exercidos para a glória de Deus. Martinho Lutero disse que não existe diferença entre um sacerdote, um monge, as suas obras, né, entre as obras de um sacerdote, com as obras de um lavrador ou de uma dona de casa, porque ambos fazem os seus trabalhos para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que ela culturalmente está depravada. E o cristão ele tem muito mais dificuldade de viver numa sociedade assim, porque a gente não tem como sair da cultura. Você não tem como se apartar do mundo. O que acontece é que muitos cristãos acabam caindo na omissão de, em primeiro lugar, não tratar daquilo que é presente na sociedade, né, de assuntos que são relevantes e que tocam a vida do cristão de alguma forma, como, por exemplo, o feminismo, que é um assunto que eu falo bastante, que toca na vida da mulher cristã, que toca na vida do homem cristão. A gente pensa muitas vezes que o feminismo atinge só a mulher, mas não, atinge o homem muito também. Né? Visto que nós somos complementares, tudo que atinge um atinge o outro, não tem como. Porque quando eu falo sobre a gente adentrar em todas as esferas e assumir
todas as áreas, né? Trabalhar para a glória de Deus e fazer todas as coisas para a glória de Deus, aqui eu não estou falando, primeiro, para a gente se amoldar o padrão do mundo, e segundo, eu não estou falando para a gente assumir cargos imorais, né? Que vão contra a palavra de Deus. Né? Sei lá, eu já vi pessoas fazendo coisas imorais, sei lá, vamos pegar um extremo aqui, a pessoa vai ser agiota, né? E vai falar, não, mas eu sou agiota para a glória de Deus, porque eu empresto dinheiro para as pessoas para a glória de Deus. Não, peraí, né? Não é assim. Né? Então, eu estou falando aqui de trabalhos lícitos que, de fato, glorificam a Deus, e aonde quer que nós estejamos, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer, por exemplo, pegando aqui um exemplo mais concreto, né? A gente tem, por exemplo, logo após a Reforma Protestante, produção de literatura, né? Produção de histórias de ficção, que foram produzidas, gente, que criatividade daqueles homens. Eu conversei recentemente com uma moça que ela falou que ela entendeu que era salva pela graça lendo o Peregrino. O próprio C.S. Lewis, né, ele fala que ele se converteu lendo histórias de ficção. Então, nós devemos produzir cultura para a glória de Deus. Nós devemos produzir livros, filmes, teatro, devemos ser professoras, donas de casa, enfim, em todas as profissões nós devemos exercer para a glória de Deus. Todas as profissões que forem lícitas, é óbvio, né? Exatamente. E, Marcela, falando um pouquinho dessa questão de cosmovisão, de como que a gente pode realmente implantar isso na nossa cultura, qual que você acha que é a importância do crente estar colocando isso para fora, de estar colocando a sua cosmovisão? Olha, assim como eu vejo pela minha própria experiência até, né? Assim como eu era feminista sem saber, né? Acho que tem até um livro com esse título, Acho que tem. Feminista sem saber, né? E eu era essa feminista sem saber. Eu acredito que quando a gente não se importa com essas questões, né, a gente fala, não, esse post que você mencionou que eu fiz foi muito engraçado, porque hoje em dia a gente tem bastante dificuldade para se comunicar. Você que trabalha nas redes sociais vai perceber. A gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Nem fala. E justamente nesse post, muita gente comentou, a gente precisa mesmo se importar, mas é se importar com a igreja, né? Deixa o mundo para lá, porque o mundo já está perdido. Eu falo, mas gente, vocês estão vivendo na onde? Como que vocês vão conseguir sair do mundo? As pessoas acreditam que existe uma forma de você tratar só a igreja. Mas o problema é que a igreja são pessoas, e pessoas vivem no mundo. Então, você precisa trabalhar em todas as frentes, entendeu? É até importante, talvez, eu ressaltar, Rebeca, que nós, enquanto cristãos, não vemos uma influência na cultura, digamos assim, de forma redentiva, como se nós fôssemos fazer a redenção, né? Claro que nós acreditamos que Deus é quem vai fazer a redenção de todas as coisas, né? A redenção plena de tudo compete a Deus. Né? Nós não... isso algumas pessoas chamam até de neocalvinismo, né? Que é se importar só com a cultura e não se importar com a salvação das almas, né? Nós, enquanto crentes, devemos fazer tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. A cultura melhorando, né, as coisas ficando melhor para que nós vivamos em um mundo melhor, em um país melhor, que a cultura seja menos pornográfica, que a cultura seja menos feminista, menos progressista e tudo mais, isso é uma consequência, né? Mas o nosso objetivo primário é glorificar a Deus. Né? Pode ser que a gente trabalhe muito duro e a gente não veja. Pode ser que eu morra e veja só um declínio cada vez mais da cultura. Mas enquanto mulher temente a Deus, eu preciso continuar trabalhando, né? Eu preciso continuar fazendo a minha parte para a glória de Deus. Então não é só sobre influenciar a cultura, é sobre servir a Deus, né? Servir a Deus com a minha vida, oferecendo a minha vida como um sacrifício vivo, como um serviço a Deus mesmo. Então, talvez seja importante pontuar isso. E mas o interessante, só pegando o gancho, Marcela, é que na hora que, igual você falando, na hora que uma mãe resolve ser dona de casa, cuidar dos seus filhos, ela tá impactando a cultura de certa forma, né? Porque ela cria os filhos vão para a área de trabalho e eles vão influenciando aquilo dali. Eu lembro,
Foi ontem, eu acho que foi ontem que eu estava vendo uma entrevista com o Douglas Wilson, e ele falando de como que cristãos conseguem trabalhar para o Senhor, de realmente tentar fazer uma influência geral para tentar fazer do mundo em si, que o mundo reconheça que Cristo reina. O crente, ele pode trabalhar com fidelidade e também não tendo esse sentimento, né, de desespero, porque a gente tem a eternidade do nosso lado. O nosso Deus Sim, é quem fez o plano, então a gente pode realmente descansar nele, sabendo que o nosso esforço não é em vão, né? Mesmo que a gente morra e a cultura esteja um pouco pior, Deus ainda está no controle, ele ainda está usando o trabalho dos crentes, que, igual você tem falado tanto aqui, né, Marcela, esse trabalho que glorifica a Deus, ele vai redundar em bênção de uma forma que, nesse momento, só Deus sabe, mas que a gente vai colocando aquelas sementinhas. exatamente. Só que aí que eu penso também, Rebeca, enquanto eu era cristã não reformada, né, eu tinha uma fé bem rasa, assim, e eu não estou de forma alguma dizendo que todos os cristãos que não são reformados têm uma fé rasa, mas o meu caso, eu era assim, né, a minha fé era muito rasa, era uma coisa muito mais voltada para um sentimentalismo, um misticismo, mas eu não tinha uma racionalidade, né, quando Jesus nos disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, entendimento, né? Eu vejo que faltava ali o entendimento, então faltava pilares assim para a minha fé. E eu acabei abraçando muitas ideias feministas, muitas ideias progressistas, sem saber. Então, qual que é o perigo da gente não falar dessas coisas dentro da igreja também? Acaba que nós pecamos contra Deus, né? Aquele velho versículo, né? O povo padece por falta de conhecimento. Então, a gente acaba pecando contra Deus por desconhecimento. É claro que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela tem toda a instrução, só que se a gente não olhar também para a nossa realidade e aplicar a palavra de Deus nessa realidade, porque assim, o diabo é criativo, né? Cada hora está surgindo coisa nova. Eu estou lendo com meu filho Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, C.S. Lewis, e aquilo é assustador, né? Assustador de como é parecido com os nossos dias, né? Tudo que ele vai falando ali, não, olha, não tem problema, a gente vai instigar nele a imoralidade sexual, mas se ele quiser ainda assim o casamento, tudo bem, a gente deixa ele casar, mas a gente vai perverter o casamento para que ele tenha uma visão errada também de casamento. E eu falo, isso que está acontecendo é assustador. Então eu acho que é mais ou menos isso. Se a gente não se importa em jogar luz, né, que é a palavra de Deus, que é a verdade, sobre os temas atuais, a gente acaba pecando contra Deus sem saber, né? E hoje em dia, infelizmente, muitos têm assim, não dado a devida importância, né, para essas questões. Exatamente. E isso fere, né, Marcela, quando a igreja não ouve uma instrução sobre isso, a igreja fica fraca. Eu estava vendo uma palestra um dia de um... Ele é escritor, faz várias dessas coisas, Eric Metaxas. E ele falando sobre como que os pastores têm que sim, muitas vezes falar de púlpito sobre essas questões, porque o mundo já está falando sobre isso. E se o pastor não está falando, o jovem que vai para uma universidade, que vai fazer qualquer coisa, ele vê o mundo falando isso, ele fica confuso, porque ele não sabe qual que é a resposta que ele deve dar a isso. E isso é uma coisa que a gente precisa, né, Marcela, tá falando para os pastores, para os líderes de jovens, para líderes de crianças, de adolescentes, para eles estarem entrando nesses tópicos. Porque sim, muitas vezes são difíceis, mas as crianças já estão sabendo disso. Já estão e estão sendo, eu diria que até mais do que influenciadas, elas estão sendo pressionadas a assumir esse lado, né? Eu falo para o meu filho mesmo, na escola, certa vez, né, há uns anos atrás, ele é negro, e na sala dele, a professora disse que ele estava em desvantagem em relação ao restante da sala, e ele mais uma aluna, né? Era ele e só mais uma de negros na sala. E ela dizia que eles já estavam em desvantagem em relação aos outros alunos. E eles ficavam assim, não tô não, né? Tipo, por quê?
Não tô. E elas, não, então sim, porque só pelo fato de vocês serem negros, não sei o que. Não, professora, mas eu tô bem, sabe? Eu tô bem, não tem nenhum racismo, nada tá acontecendo comigo, tá tudo bem. E as pessoas realmente forçam isso, né? Força. Ele era considerado errado por ser negro e não vivenciar o racismo. Né? Isso não deveria ser Uhum. comemorado por esses grupos que dizem defender os negros, deveria ser comemorado, porque meu filho é negro e, graças a Deus, não vivencia situações de racismo. Então, deveria ser Exatamente. comemorado, mas não, ele é pressionado para que ele assuma essa posição de vítima, né? E fale que ele realmente se sente perseguido, que, enfim, né, talvez uma tentativa de colocar ele até a própria mãe, né, porque eu sou branca, enfim, é uma coisa assim, horrível. E, Marcela, pegando esse gancho, como que você acha que os cristãos podem estar realmente mostrando, de estar fazendo isso na prática, de alertando a nova geração, dos pastores também estarem ajudando suas congregações, de mulheres estarem fazendo o seu papel? Como que você acha, né, que cristãos podem exercer esse papel na prática? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? O mundo ele está em guerra contra Deus desde a queda. Então, Uhum. da mesma forma que desde a queda muitos homens têm se levantado, têm influenciado a cultura, têm influenciado o nosso tempo, têm escrito livros cristãos, e não só de teologia, mas livros também de obras fictícias, como Peregrino, Marte das Catacumbas, O Hobbit, Senhor dos Anéis, enfim, vários livros assim que misturam, né, o cristianismo no meio. As Crônicas de Nárnia, gente, é uma coisa Uhum. maravilhosa. Meu queridinho de cabeceira aqui. Peças de teatro, filmes, enfim, trabalhos comuns, como ser professora, ser empresário, ser dona de casa. Se você é um empresário, você vai fazer tudo para a glória de Deus, oferecendo os seus produtos com preço justo, seu serviço, né, tudo isso. Jesus era carpinteiro, né, então ele exercia, antes de começar o seu ministério de fato, uma profissão comum. Né, e ele não era menos santo, não foi menos santo, porque a gente sabe que Jesus não pecou. Então, durante toda a vida dele, ele não foi menos santo. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse. O segundo ponto, eu acho também que a gente tem que ter em mente que nem todas as pessoas vão exercer funções extraordinárias. Né? Você Uhum. pode servir a Deus naquilo que é ordinário também. Então, esse exemplo, né, de Jesus era carpinteiro. Quantas pessoas foram chamadas para serem apóstolos? 12. Mas existiram muitos crentes, muitas pessoas creram em Deus, se converteram, muitas pessoas eram piedosas e serviram a Jesus aonde elas estavam. Então, sirva a Deus nas suas circunstâncias, glorifique a Deus nas suas circunstâncias. Você é mãe de 2 filhos, eduque seus filhos da melhor forma que você puder. Sirva o seu marido da melhor forma que você puder. Você é youtuber, né? Você vai fazer os vídeos da melhor forma que você puder, seja do assunto que for, se você fala sobre livros, se você fala sobre cristianismo em si. Então, eu acho que a gente precisa aplicar a nossa cosmovisão cristã em todas as áreas. Essa é a principal coisa de todas, assim. E aí a gente tem que ter em mente também, né, que Jesus diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, se Uhum. nós amamos a Deus, nós devemos obedecer aos mandamentos. E se a pessoa tem uma visão talvez escatológica e um pouco mais pessimista, né, pensando, não, Jesus está voltando daqui Porque 10 tudo anos tá no ruim. máximo, sei lá, tá tudo tá tão ruim como nunca esteve. Eu discordo um pouco disso, viu? Porque, olha, quando a gente vê Uhum. a época da Primeira Guerra, Segunda Guerra, época das Cruzadas, a gente vê épocas assim, que parecia que as coisas estavam muito piores do que hoje. Talvez É o que eu acho nível que de a questão degradação. moral, né, assim, dá a impressão que tá Então, pior. eu acho que talvez a questão da degradação moral esteja um pouco pior. Mas eu Uhum. também não sei, porque, olha, quando a gente estuda a história da Reforma Protestante, a gente vê que a degradação moral era muito grande Sim. na época da Reforma também. Tanto que foi por isso que os reformadores vieram, assim, né, com tanta fôlego e com uma visão tão Uhum. missionária. Porque se você for ver, os puritanos, por exemplo, que saíram da Inglaterra e foram colonizar os Estados Unidos, eles fizeram isso porque eles falavam assim, não, aqui não dá para a gente viver. Vamos Uhum. criar civilização, vamos fazer, né, vamos expandir, vamos criar igreja.
Então você vê que eles tinham essa visão ampla, vamos aplicar o cristianismo em todas as esferas. Uma coisa triunfante, né? E veja só, os Estados Unidos, ele foi modelo para vários países. A nossa Constituição tripartite, né, que é dividida ali entre executivo, judiciário e legislativo, ela é toda baseada nos Estados Unidos. Né? Vários países copiaram o modelo puritano de fazer política, digamos assim, o modelo protestante. Então, eu acho que a gente precisa aplicar essa cosmovisão em todas as áreas. Como que eu vou enxergar a maternidade, a educação de filhos? A gente vê agora várias metodologias de educação de filhos que são antagônicas à palavra de Deus. Né? Aquela ideia de acolher a criança é inocente, não tem pecado. É claro que nós devemos acolher a criança, mas considerando que ela é um pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, né? Assim como nós também. Né? Então, para todas as áreas, a gente precisa olhar assim, né? Com uma visão ampla de aplicar a palavra de Deus em tudo, como eu falei, né? Não é uma roupa que a gente bota e tira, não. É como se fosse um órgão vital do nosso corpo e que se a gente permitir que morra essa fé, a gente morre junto, né? Morra esse órgão vital, então a gente morre junto. Então, aplicar verdadeiramente isso em todas as áreas, lembrando que quem ama a Jesus Cristo obedece aos mandamentos. Então, antes de tudo, santificar a nossa própria vida, buscar a santidade e aí nisso também tentar aplicar depois em todas as áreas. E eu até estava falando de quem tem uma visão escatológica um pouco mais pessimista, eu acredito que para quem tem essa visão assim, Jesus deve voltar em 5 anos no máximo, né? Eu vou ver Jesus voltar, meus filhos não vão nem crescer. Tem gente que pensa assim, e aí isso paralisa um pouco a pessoa, né? Eu não vou mais fazer nada porque Jesus está voltando mesmo. Mas veja, aí é que se você tem essa visão escatológica, aí é que você deveria querer trabalhar para Deus. Se Jesus voltar hoje, você quer que ele te pega fazendo o quê? Sentado no sofá, sem fazer nada, né? Se Jesus voltar hoje, eu quero que ele me pegue trabalhando para o reino. Né? Eu quero que ele me encontre aqui no meu serviço diário, cansada no fim do dia, com dor nas costas, sabe? É assim que eu quero que ele me encontre. Trabalhando e dando o meu máximo para o reino de Deus. Eu não quero que ele me encontre folgado, falando, Jesus, sabia que o senhor ia voltar mesmo, não estou aqui, tranquilo. Não faz sentido isso. Então, eu acho que esse deveria ser o nosso foco, assim, enquanto cristãos. Pessoalmente, um pastor que eu amo ficar ouvindo as pregações dele é o Voddie Baucham. E eu estava ouvindo um sermão que ele estava falando sobre como que nós, como cristãos, podemos encontrar consolo, por exemplo, no Salmo 2, quando fala que as nações se levantam contra o Senhor e seu ungido. Então, sim, os cristãos eles vão sofrer uma perseguição porque as nações estão contra o Senhor Jesus, estão contra Deus, então eles tentam atingir a Deus e eles acabam vindo atrás de nós. Mas a parte que eu queria chegar aqui fala assim, e aquele que se assenta no céu apenas ri. Deus ri dos esforços dos ímpios em tentar estragar esse mundo. Deus ri dos esforços dos ímpios tentando fazer tantas coisas terríveis, porque Deus nos colocou aqui, né, Marcela, de forma estratégica. Cada crente é uma peça que Deus colocou para estar influenciando os meios que o Senhor nos deu, os dons para a gente conseguir fazer, os talentos para isso, e a gente consegue fazer isso com uma alegria muito triunfante, né, nesse lado, igual os puritanos. Eles trabalhavam porque eles sabiam que nós temos uma esperança, o Senhor Jesus está vindo e a gente tem que trabalhar para ele, a gente tem que estar pronto para quando ele voltar. E eles sabiam que, mesmo no contexto ali da Inglaterra, né, a rainha Mary que estava perseguindo todos os protestantes, eles sabiam que mesmo que ela esteja tentando atingir o povo de Deus, Deus nos céus apenas ri. Então, isso é uma coisa que me dá uma alegria tão grande de saber que Deus, ele tá do lado do seu povo, Deus, ele tá agindo e nenhum esforço, por mais articulado que pareça ser, de um ímpio, vai conseguir frustrar os planos do Senhor. Isso eu acho que é uma das coisas que mais me alegra e me motiva também a trabalhar. É a gente ter em mente que Deus, ele não só criou o mundo, né, mas que ele criou e continua governando esse mundo. Eu acho que isso é um consolo tremendo, né, porque muita gente tem uma ideia, assim, de que Deus teria dado um start, né, e agora vocês se viram aí. Mas não é assim, né, Deus criou e
continua governando, ele continua como autor da história. Ele continua com tudo nas suas mãos. O controle está nas mãos dele, graças a Deus. Eu sempre falo isso, graças a Deus, porque senão eu estaria perdida. Se alguma coisa estivesse nas minhas mãos, eu estaria perdida. Eu estava até comentando com você, né, Rebeca, antes da gente começar, que eu estou pretendendo adoção, né? Quando eu falo sobre isso, muita gente me pergunta, mas você está preparada para receber 3 crianças na sua casa? E a minha resposta é sempre a mesma, não. É óbvio que eu não estou preparada, porque ninguém está preparado para uma coisa dessa. Isso é só uma coisa que a gente olha para Deus e fala: confio no Senhor, o Senhor me deu uma missão, o Senhor vai me dar graça para conseguir realizar. Então eu faço a minha parte de estudar, mas não importa o quanto eu estude, não importa o quanto eu leia, quanto, sabe, eu sempre vou estar despreparada, porque são seres humanos, e é aquilo que você falou, cada ser humano vem para esse mundo para refletir a glória de Deus, vem para refletir a imagem de Deus no mundo de uma forma particular, de uma forma que nenhuma outra pessoa consegue fazer igual, né? A Rebeca, ela reflete Deus no mundo de uma forma singular, que a Marcela não reflete, é só a Rebeca que reflete, né? A vida da Rebeca é importante na sua individualidade, de uma forma que a minha não pode cumprir o seu papel. Então a gente tem que ter isso em mente, né? De que cada pessoa é única, reflete Deus no mundo de uma forma única, especial para Deus, e que todo ser humano é insubstituível no plano de Deus. Exatamente, e é maravilhoso saber como o nosso Deus faz cada coisa, e isso deve ser um motivo, né, pra gente estar querendo trabalhar, querendo servir. E já pegando essa motivação, Marcela, como que você acha que seria o impacto, a diferença que a gente estaria vendo agora se a gente visse todos, ou a maioria dos cristãos, realmente vivendo esse propósito que Deus deu para cada um, de estar glorificando a Ele, e que com esse trabalho está fazendo um impacto na cultura à nossa volta? Como que você acha que seria? Olha, eu até vou reforçar aquele ponto de novo, né? Lembrando que o nosso alvo primário é servir a Deus, né? Com a nossa vida. Mas é claro que a cultura é influenciada, né? Então eu me baseio muito na história dos puritanos mesmo, me baseio muito na história daqueles colonos que foram lá para os Estados Unidos, daí formaram toda uma civilização. Então eu penso assim que se nós cristãos estivéssemos influenciando a cultura, nós, inclusive, fomentaríamos na sociedade um ambiente de menos pecado que favoreceria tanto os cristãos quanto os não cristãos. Né? Tem alguns autores que falam sobre isso, e eu concordo bastante, que eles dizem que nós temos que defender o cristianismo porque ele é a verdade de Deus, né? Porque Cristo é a verdade, ele não apenas fala a verdade ou contém a verdade, mas ele é a própria verdade. Mas nós também temos que defender o cristianismo porque ele é melhor. Ele é melhor para a sociedade, né? É a melhor opção para a sociedade. Então, quando nós vemos, por exemplo, né, aquele exemplo que eu dei para você dos Estados Unidos, onde esse sistema tripartite de governo foi disseminado por vários outros países, a gente vê, por exemplo, que eles tinham um entendimento do direito de porte de armas para se defender do próprio Estado, por exemplo, né? Porque eles viam que o Estado sempre poderia se voltar contra o próprio povo. Isso é uma visão protestante também. Nós vemos que vários outros países copiaram modelos de política, e aqui eu estou falando um pouquinho da política, mas a gente poderia estender isso para várias outras áreas da nossa vida. Hoje, por exemplo, alguns cristãos preferem não ir na praia. Né? Será que não seria muito diferente se nós tivéssemos um entendimento, aliás, não um entendimento correto somente, mas se nós estivéssemos influenciando a cultura e levando para a sociedade uma visão mais modesta de vestimenta? Então, hoje, eu entendo perfeitamente cristãos. Claro que eu não posso concordar com igrejas que dizem que ir na praia é pecado. Isso eu não concordo. Mas eu entendo o homem cristão que prefere não ir na praia por uma questão de entender o seu próprio coração, entender suas próprias Zelar pela fraquezas santidade, né? e preferir não se colocar nesse lugar.
entendeu? Porque, de fato, é um lugar onde as pessoas estão nuas, praticamente, semi-nuas. Então, é difícil. Quando a gente fomenta uma cultura cristã na sociedade, a gente não só ajuda os crentes, mas ajuda os próprios ímpios, né, para que eles vivam melhor. É um sistema melhor. A gente vê, por exemplo, as reclamações hoje das feministas, por exemplo, né, que é um tema que eu abordo bastante. Quais que são as queixas delas? A gente tem várias queixas, né, mas vamos pegar uma das que elas fazem muito. A queixa sobre a grande parte das crianças hoje em dia não terem o nome do pai no RG. É uma queixa legítima, né? Muitos pais abandonam seus filhos. Isso é um dado. Agora, por que será que isso acontece? Isso sempre foi assim? Né? Será que essa cultura de sexo liberado com todo mundo, né? Você mal conhece a pessoa, já tem relação sexual, e aí agora elas culpam os contraceptivos, né? Será que não é justamente essa cultura onde as mulheres se entregam para qualquer um, não está gerando essa quantidade enorme de crianças sem o nome do pai no RG? Eu vejo muitos casos onde a mãe nem sequer sabe quem é o pai, porque ela teve relação ali com várias pessoas próximos uma da outra. Então, existe sim vários problemas que são decorrentes justamente da falta do cristianismo. Se as mulheres se guardassem, né, se os homens fossem mais responsáveis e também não abandonassem, né, não assumissem as suas responsabilidades e consequências em um ato que ele voluntariamente escolheu praticar, que foi um ato sexual. Então, ele se responsabilizaria por essa criança. Quando a gente pensa em casamento, a mesma coisa. Né? Muitas feministas alegam que muitos homens traem e as mulheres ficam, né, numa situação horrível e tem que divorciar. Mas veja, se muitos homens traem, o que está faltando é justamente cristianismo. Não é menos cristianismo, é mais cristianismo. Porque esses homens que traem, eles estão ferindo os princípios cristãos. Então, não é fornecendo um padrão de casamento livre, né? Onde, não, já que homens traz mesmo, então é melhor a gente adotar um estilo de casamento não monogâmico, onde um dia eu tô com um, mas outra hora eu tô com outro, tudo bem. Não. O que vai acontecer com isso? Eu li o livro Outro Lado do Feminismo, e nesse livro ela menciona várias experiências de mulheres que tinham uma relação, assim, não era de casamento, mas uma relação que na cabeça delas era estável com um homem, e elas se entregavam para esse homem sexualmente, né? Acreditando que, pelo fato delas se entregar sexualmente para esse homem assumiria um compromisso com ela. Então, muitas vezes o que a gente faz é negar a própria natureza do ser humano. As mulheres, elas são muito mais emotivas, muito mais sentimentais, elas são o vaso frágil que a Bíblia diz. Né? Então, nós nos ligamos. Ao realizar um ato sexual, por exemplo, a mulher se liga com o homem de um jeito sentimental, de um jeito emocional. E aí, por conta dessa narrativa feminista de ser livre, o que ela faz muitas vezes? Ela reprime todo esse sentimento, porque ela pensa, tem alguma coisa errada comigo. Né? Nesse livro fala justamente isso, de mulheres que lutavam contra esses sentimentos, porque elas pensavam, não, foi só uma noite, né? Eu não posso estar gostando dele em uma noite. Mas ela estava gostando, porque a mulher é assim. E aí ela sofre as consequências de uma gravidez fora do casamento, ela sofre as consequências de repente, pegar uma doença. Eu até brinquei uma vez com um colega cristão que eu fiz uma live, que eu disse assim, que nós temos do nosso lado a realidade, que é a consequência do pecado. Isso vem, a consequência do pecado vem. Mas em compensação, do outro lado, a esquerda, né, ou essa cultura, no modo geral, eu falo esquerda, mas inclui aí dentro desse pacote tudo, né, feminismo, progressismo, enfim. Eles têm do lado dele também o pecado, a nossa própria vontade de pecar. Né? Então, eles trabalham com essa vontade de pecar. Você é livre, vai lá, faz o que você quiser, siga seu coração, né? A vida é uma só, aproveite. Eles trabalham com isso. Mas quando você vai lá e faz todas essas coisas, a consequência vem, que é o pecado. Então, se a gente fomentasse uma cultura cristã, isso ajudaria não só os cristãos,
mas ajudaria também para que os ímpios vivessem num mundo melhor e talvez a gente tivesse até mais oportunidade, daria melhor testemunho para falar de Jesus para essas pessoas. E Marcela, para a gente já ir caminhando aqui para o final, o que você diria para uma pessoa que tá ouvindo tudo que a gente tá falando e, por um lado, ela entende, mas por outro, ela também fica um pouco se sentindo sobrecarregada, talvez, sentindo que ela talvez não vai conseguir fazer isso, ela se sente desanimada. Qual que seria o seu conselho para essa pessoa? Então, eu acho que é justamente o contrário. A gente pode cair no desespero, ficar desanimada, quando a gente pensa justamente que, tudo vai degringolar mesmo, eu não tenho nada que fazer, né? Vou ficar aqui em casa, tranquila. Ou então, quando a gente tem aquela outra visão, né? Eu só consigo fazer alguma coisa se for dentro da igreja e agora eu tô com 5 crianças para criar, eu não tenho tempo para atuar no grupo de louvor da igreja ou para atuar levando cestas básicas na periferia, enfim. Eu não tenho tempo para exercer um cargo dentro da igreja. Então, eu acho que o nosso desânimo ele pode vir muito daí. Mas quando a gente coloca na nossa mente que aquele mandato cultural, né, que muitos chamam assim de mandato cultural, aquilo que Deus nos diz lá em Gênesis 1:28, né, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, Deus nos deu um mandato para dominar sobre tudo. E quando você educa seus filhos, quando você varre a sua casa, quando você sai para trabalhar, seja como vendedor numa loja de sapatos, seja como atendente no McDonald's, enfim, não importa o lugar que você está trabalhando, você tem ali uma oportunidade de ser a melhor pessoa. Até falando um testemunho pessoal aqui, né? Eu lembro quando, no finalzinho assim da minha vida de trabalhar fora, né? Que hoje eu sou só dona de casa. Mas quando eu ainda trabalhava fora, conheci o meu marido, que na época era namorado ainda, no finalzinho eu já tinha me convertido, né? E aí eu trabalhava fazendo recepção em eventos corporativos, né? E alguns trabalhos como modelo também. E é interessante, porque muitas vezes vieram pessoas até mim, produtores, né, do evento corporativo e tal, e chegavam até mim e falavam, você é crente, né? Eu não falava nada, eu não tinha falado de Jesus, eu não tinha falado nada, mas muita gente vinha até mim e falava, você é crente, né? Por que eles percebiam? Porque eu chegava no horário, eu estava disposta a trabalhar, né? Vai precisar de alguém para, sei lá, trocar o lixo. Eu não era a pessoa que levantava o nariz e falava, não, eu fui contratada para ficar na recepção, eu não vou pegar em lixeira. Tinha que servir um cafezinho. Eu não falava, eu não vou fazer isso, sabe? Eu ia lá, fazia o que tinha que fazer, tinha que servir um café, eu servia um café, tinha que trocar o lixo, eu trocava, né? Precisava levar um microfone para alguém, eu levava. Então, eu estava disposta a trabalhar, eu chegava no horário, eu saía no horário combinado, às vezes ficava mais também quando o cliente precisava. Então, eles percebiam que havia uma disposição, né, que havia uma educação, num jeito de falar, e dessa forma é muito interessante, porque, novamente, né, aquela coisa mágica que Deus faz, né, você não faz uma coisa visando lucro, né, eu estava ali visando servir a Deus, né, na onde eu estava, e isso me trazia lucro, isso me trazia muito lucro, porque os clientes começavam a gostar de mim, porque sabiam que podiam contar comigo. Então, eles sempre me chamavam e às vezes me pagavam um cachê até maior para eu ir recepcionar o evento deles, porque sabiam que eu já tinha trabalhado em plenária, sabia que eu estava acostumada com fazer um trabalho de assistente de palco também quando precisava. Então, às vezes, eles pagavam até mais para que eu fosse trabalhar para eles. Então, acho que a gente, é mais leve do que a gente pensa, né? Às vezes a gente tenta deixar as coisas de uma forma muito difícil. Mas não, é simples. Seja cristã nas suas circunstâncias, aonde você estiver, seja na escola, né? Você é uma jovem de 16 anos que está no ensino médio. Então, você vai para a escola, você vai ser a melhor aluna, vai tirar boas notas, vai estudar, né? Vai respeitar seus professores, né? Que são autoridades sobre você na sala de aula, né? Não vai cair na pilha dos outros alunos que, sei lá, tentarem fazer bullying com alguém, você não vai cair nisso,
né? Porque você honra o nome de Deus. Então, a gente tem que tentar ser luz justamente nesse mundo de trevas, né? Não se amoldar aos padrões do mundo é fazer isso, é levar a luz de Deus, é glorificar a Deus nas pequenas coisas, como Paulo nos instrui, seja no comer, seja no beber, fazer tudo para a glória de Deus. É assim que ele nos instrui. Eu até vi um vídeo seu sobre isso esses dias, né? Sobre comer para a glória de Deus. E é exatamente isso. Um aspecto ruim dessa minha fase de trabalhar como modelo e como recepcionista de eventos, por exemplo, era essa dificuldade que eu tinha de me relacionar bem com a comida. Eu estava hora passando fome, hora comendo tudo, assim, comendo feito uma maluca. Eu tinha muita dificuldade nessa área. Hoje, graças a Deus, eu consegui adequar. Não, você vai comer sem idolatrar a comida e sem rejeitar completamente. Então, todas as coisas a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Eu vejo muitos cristãos, por exemplo, que, não, beber bebida alcoólica é pecado, mas aí, em contrapartida, ele vai para um rodízio e sai de lá passando mal, né? Sai de lá com náusea de tanto que comeu. Ué, mas isso também é pecado, né? A glutonaria é tão pecado quanto a embriaguez. Então, de fato, a gente só tem que aplicar a cosmovisão cristã para todas as áreas da nossa vida, sem deixar nada de fora. Eu acho que esse é o caminho, assim, que não é tão difícil, parece ser difícil, mas quando a gente vai se aprofundando, entendendo, se você tem dificuldade com algum tema, por exemplo, você pode tentar buscar um livro, como você fez, né? Lendo o livro da Caroline McCauley, sobre feminilidade, feminismo e tal. Se você tem uma dúvida sobre algum tema, você pode recorrer a esses irmãos em Cristo que Deus deu capacidade para eles, para que eles escrevessem, para que eles nos auxiliassem, né? Tem pregações no YouTube hoje em dia para quem não tem condições de comprar livro. Então, assim, recurso é que não falta hoje. O que falta muitas vezes é a nossa disposição de buscar a Deus verdadeiramente, de servir a Deus em tudo. E falta muitas vezes a gente também parar com essa dicotomia, né? Não, servir a Deus é só quando eu estou lá dentro da igreja, ajudando lá na mesa de som. Quando eu estou na minha casa lavando louça, eu não estou servindo a Deus. Lá eu trabalho para Deus também. Então, acho que a gente tem que ir por esse caminho. Exatamente, que isso nos ajuda a conseguir, né, Marcela, nos pequenos passinhos de bebê, a gente tá alcançando esse mundo para o Senhor Jesus. E um livro que me ajudou a entender isso foi aquele Eva no Exílio, que ela fala: se Deus fez metade da população mulheres e disse para essa metade que elas têm que ficar em casa cuidando da família, é porque isso é muito eficiente e que Deus tem um plano nisso tudo. Então é justamente isso, eu né? Gosto até mais desse livro do que do Feminilidade Radical. Eu também. O Eva no Exílio é o meu preferido de feminilidade. É o meu preferido. E ela fala de uma forma tão cirúrgica, assim. Eu sou apaixonada naquele livro e a forma como ela coloca essa questão triunfante nesses pequenos trabalhos, igual você mencionou, de a gente conseguir fazer pequenas coisas, mas sabendo que elas vão redundar em uma grande glória para o Senhor quando a gente faz elas de forma fiel, né? É isso mesmo. E ainda falando em livro, né, você estava mencionando o Eva no Exílio, eu recomendo também sobre esse assunto, né, que se alguém quiser ler sobre isso, eu comecei essa semana, esse aqui, deixei até pertinho para poder indicar, Vivendo para a Glória de Deus, o Joel Beacon. É maravilhoso, é aqui, né, senão eu acho que vai estar virado, não tenho certeza. Não, tá certinho aqui. Então tá. Vivendo para a Glória de Deus. Maravilhoso. Eu comecei essa semana e assim, eu tô devorando. Acho que eu já li 4 capítulos de ontem para hoje. Uau. Muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Ele vai justamente fazer isso, né? Ele vai explicar como a gente deve aplicar a cosmovisão cristã em todas as áreas. Tanto que ele vai falar aqui, tem um capítulo só para falar sobre como aplicar a cosmovisão cristã na mente, depois na igreja, depois na prática, na política. Então ele vai área por área mostrando como a gente tem que fazer para aplicar a cosmovisão cristã. Traz um pouco do contexto histórico da Reforma Protestante também, é muito bom. Ai, que coisa boa. Ai, Marcela, eu gostei tanto da nossa conversa e eu tenho certeza que o pessoal que
tá assistindo, que tá ouvindo, também tá gostando muito. Muito obrigada, viu, Marcela, por ter estado aqui com a gente e compartilhado tanto. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Pena não ter conseguido vir antes, né? Porque eu queria já ter vindo antes, mas a vida da mãe é complicada. Mas se Deus quiser, teremos a oportunidade de conversar mais vezes ainda. Quem sabe você não vai lá no meu canal também, pra gente conversar mais um pouco. Viu que conversa boa? Então, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e clica aqui para você ver mais entrevistas como essa. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.